Fala galera, beleza? Hoje a gente está tendo a oportunidade de receber aqui um monstro da música brasileira. Ele é do cenário independente, marido da Arely, pai da Elis, que chega em fevereiro. Ele é produtor musical, músico e hoje frontman do Muro de Pedra. Recebam, Vitor Pradella. Salve galera, Vitor Pradella in the house. Salve Vitinho, obrigado pela moral aí. Cara, me diz uma coisa, quais são as tuas principais influências, brother? Cara, a minha principal influência talvez seja meu pai. Eu cresci, né, à base de boas doses de blues e rock and roll com meu pai em casa. Antes de lembrar qualquer coisa dessa vida, minhas primeiras memórias são do meu pai, eu tocando pra gente em casa, eu trocando os discos de vinil com meu pai, as cassetes na Fordona velha dele. E talvez meu pai seja a minha maior influência, a minha primeira influência, né, a grande assim. E cara, depois disso e por conta disso, né, as minhas influências musicais estão todas relacionadas a essas memórias que eu tenho com meu pai. Ainda criança comecei tocando violão e com uns 8 para 9 anos, e aí com 11 para 12 anos que eu comecei a tocar guitarra. E eu comecei a tocar guitarra ouvindo Led 4. No Led Zeppelin 4, então ali tipo eu digo assim, cara, quem foi o cara que me fez querer tocar guitarra foi o Jimmy Page. E desde então é uma grande influência, assim, vira e mexe, eu me pego ouvindo os discos do Led. Domingo passado agora eu tava com uns amigos em casa, a gente tava produzindo um trampo, aí paramos pra fazer um rango, e aí eu falei, põe um disco aí o moleque foi lá no meu armário, pegou um vinil, pegou um Led 2, botou pra tocar, eu falei, meu, como é genial isso, tinha um tempo que eu não ouvia, assim. Então, cara, Jimmy Page e todas as bandas de rock que tem guitarristas bluseiros, acho que são as minhas maiores influências. Keith Richards, né, do Rolling Stones, é uma baita influência para afinações abertas na guitarra e para essa coisa da guitarra rítmica bluseira dentro do rock. Cara, várias bandas ali que eram bandas de rock, mas que tinham aquele western rock, assim, né, dos caipiras dos Estados Unidos ali. Tipo Allman Brothers, Black Crowes, cara, o Mark Ford pra mim é uma baita influência, é um cara que me ensinou muito como tocar guitarra de forma calma, pensando bem no que você vai fazer, sem pressa, sem querer mostrar muito serviço, sabe, escolhendo bem as frases. E todos esses caras assim que falam pouco, com poucas palavras assim na guitarra, né, falam muito com poucas notas, né, David Gilmour. Enfim, cara, eu poderia ficar falando aqui 1 milhão de influências, mas acho que eu poderia resumir assim nos bluseiros, né, que tocam rock and roll, Eric Clapton, né, com Queen, enfim, aí tá daí pra frente. Show de bola demais. Cara, a gente tem visto um boom da música independente no Brasil. Você como artista independente, cara, quais são os principais desafios que você enxerga pro artista independente? O que você pode falar pra galera aí que eles vão enfrentar se caso eles se aventurem ou desejem trabalhar dessa forma no independente? Cara, realmente são muitos desafios que o artista independente enfrenta. Eu felizmente ou infelizmente, sei lá, eu não peguei a época em que as coisas eram diferentes. Então eu só sei como as coisas acontecem hoje em dia, né? Eu tenho, sei lá, um pouco mais de 10 anos de profissão, tanto como músico quanto produtor musical, né? Então acompanhando carreiras de artistas e bandas por aí. Então eu sempre me criei no cenário independente. Mas a gente ouve histórias, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rodolfo, por exemplo, por quase 10 anos. E aí o cara me fala qual era o papel da gravadora, como ele era antes e o que ele é hoje, né? Então antes as gravadoras viam o potencial no artista, um cara que fazia boa música, mas o cara não tinha grana para investir na sua própria carreira. Então a gravadora fazia um investimento mesmo, ela adiantava uma grana, quanto você precisa pro estúdio, para fazer um videoclipe, para fazer isso, para fazer aquilo. Ela investia esse dinheiro, o artista produzia o conteúdo, colocava na mão dela, e depois que o conteúdo estivesse pronto, ela pegava o material para ainda fazer marketing e fazer distribuição. E aí, por isso, ficava com uma porcentagem X, que era bem alta. E aí, de repente, as coisas mudaram, né? O advento da internet acabou quebrando um pouco as pernas das gravadoras. E as gravadoras demoraram um pouquinho para se encontrar de novo nesse novo mercado fonográfico, né? Então, até elas se regularizarem ali com o negócio do MP3, de baixar na internet, cara, foram muitos anos de gente baixando música de graça e consumindo música sem pagar por isso.
Então hoje em dia a gravadora já não tem mais esse perfil de investir na carreira do artista, ela vai simplesmente pegar um produto que está pronto, é um cara que já faz sua própria correria, já tem um público, um X, assim, um certo público que acompanha ou nos shows ou na internet e tem um visual legal, já tem uma imagem meio pronta, fala, pô, isso aqui vende, então a gente vai assinar com esse artista para simplesmente fazer aquela segunda metade. A gravadora raramente hoje investe no artista e na banda, né? Ela pega o produto que já está pronto, o próprio artista tira do bolso muitas vezes para fazer a gravação do seu trabalho, para fazer o videoclipe, e depois está pronto, a gravadora pega para distribuir. E claro, por serem gravadoras grandes e terem muito nome, né, e terem caras que estão aí no mercado há muitos anos, eles têm porta aberta aí hoje nas lojas, né, vamos dizer assim, que antigamente eram lojas físicas, hoje são as lojas virtuais, né, Spotify, na Deezer. Quando o artista independente chega lá sozinho e bate na porta do diretor do Spotify para fazer uma reunião, fala, pô, queria lançar meu single, tentar uma playlist melhor para, né, colocar minha música pra frente, raramente ele vai ser recebido. Diferente quando chega um diretor da Sony, um cara da Universal, da EMI ali, os caras vão receber e ele vai falar, pô, tem os meus artistas aqui, então eu queria distribuir, com certeza é mais fácil de conseguir acesso. Então, voltando, né, aos desafios do artista independente, eu acho que é desafiador porque o artista sabe fazer música, né? No nosso caso a gente sabe compor, a gente sabe botar nossas ideias pra fora de uma forma bonita, musical, melódica, harmônica. Uma vez que está pronto isso, às vezes a gente não tem controle sobre a produção musical, a gente procura um estúdio, procura um profissional, vai lá, grava o nosso som bem feito, né, com muito custo, porque é uma grana que o cara tem que dispor, e aí depois que isso está pronto, eu costumo dizer que fazer música boa é só o primeiro passo. O trabalho começa depois de ter uma música boa, bem produzida, bem gravada na sua mão. E aí você tem que fazer a correria de fazer o próprio marketing, a própria divulgação, as próprias estratégias de lançamento. Você tem que dar uma estudada nas suas estatísticas de rede social, Instagram, YouTube, Facebook, para saber que horário é melhor lançar isso, de que jeito é melhor lançar isso, como é que isso alcança de forma mais efetiva seu público. Então o artista tem que saber um pouquinho de marketing, daí depois ele tem que saber um pouquinho de editar suas próprias fotos, de tirar suas próprias fotos, de gravar e editar seus próprios vídeos e fazer toda essa série de coisas que às vezes o cara não está muito ligado e também nem está muito afim. Mas eu sempre falo para os guitarristas, eu falo, cara, se você tem 2 horas por dia para se dedicar à sua música, você tem que estudar guitarra 1 hora e na outra hora você tem que estudar um pouquinho de marketing, um pouquinho de estratégia de lançamento, um pouquinho de edição de vídeo, um pouquinho de edição de foto, porque você vai precisar todas essas coisas para administrar a sua própria carreira, para fazer uma autogestão da sua carreira. E porque sem essas coisas, infelizmente, ou você faz por si mesmo ou você tem que pagar alguém. Então, no caso do artista independente é muito difícil, porque a gente não tem grana, né? Para pagar um editor de vídeo, para pagar um cara para editar nossas fotos e tirar todas as nossas fotos. Você paga eventualmente, na hora de fazer uma nova campanha, um novo disco, né? Você faz umas fotos melhores, aí você paga um fotógrafo, né? Um clipão melhor, mas o dia a dia, os vídeos do dia a dia, as fotos do dia a dia, você tem que dar conta de fazer sozinho. Então esses são, acho que, os grandes desafios do artista independente hoje em dia.